Olá, meu nome é Gabriel Rosa e eu vim apresentar para vocês um exemplo básico de como usar o pacote Monitoração. Para começarmos, é necessário baixar e instalar o RStudio ou VS Code, como for de sua preferência. Usuários de Windows devem instalar o RTools, disponível nesse link. Podemos instalar o DevTools usando essa função, depois carregá-lo e, enfim, instalar, a partir do nosso diretório do GitHub, o pacote Monitoração. Vamos usar essa função, install GitHub. Não foi necessário instalar nenhum outro pacote, porque eu já tenho o Monitoração instalado no meu computador, mas, ocasionalmente, ele perguntará se o usuário deseja instalar as dependências. Nesse caso, fique atento para responder que deseja instalar com a opção 1. Em seguida, carregamos o Monitoração. É muito importante que, nesse ponto, a gente salve esse script em um novo diretório que não tenha outros arquivos, pois em seguida iremos criar as pastas de exemplo e povoá-las com os arquivos necessários para rodar os exemplos que vamos apresentar a seguir. Para a conveniência do usuário, desenvolvemos a função setWorkspace, em que o usuário indica o caminho para o diretório presente por meio do ponto e barra, ou seja, o diretório onde está o atual script, e em seguida define que deseja povoar esse diretório não somente com as pastas necessárias, mas com os arquivos de exemplo. Vamos executar essa função para ver o que acontece. Pronto, temos mensagens discriminando aqui cada um dos casos e podemos ver à nossa esquerda aqui que nós temos todos os arquivos de exemplo, incluindo as soundscapes, ou seja, as gravações de paisagens acústicas que a gente vai usar no nosso exemplo. Também as gravações de onde vamos tirar os nossos templates. Agora vamos para o nosso script de exemplo. Vamos criar um novo script. Pronto, agora a gente está com o diretório preparado. A gente tem todas as pastas e arquivos de exemplo que a gente precisa. Aqui, na pasta Soundscapes, a gente tem todas as gravações, onde a gente vai fazer a busca pelos cantos de Basileutherius culicivorus, ou pula-pula, que é a espécie representada nessas duas gravações focais aqui. Tá? Então, vamos começar o processo. A primeira coisa que a gente faz é carregar o Monitoração e o Deploy, que são pacotes necessários para a gente conduzir essa análise. E aí, a primeira ferramenta que a gente vai usar aqui é o app de segmentação, implementado no Monitoração como um Shiny App. Deixa eu aumentar o espaço disponível aqui, regular o meu zoom para a gente poder visualizar. Então temos aqui uma interface com uma barra lateral em que a gente define caminhos, a gente tem uma outra aba aqui em que a gente define os parâmetros do sonograma, a gente pode inclusive ocultá-la, e a gente vai ter aqui um painel em que a gente tem um sonograma, barras de navegação, botões de navegação entre gravações, então a gente pode navegar com teclas de atalho dentro da mesma gravação, a gente pode navegar entre gravações, certo? Sem precisar sair do R. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou marcar as notas, as duas últimas notas do canto do pula-pula, que é esse canto aqui, para que a gente possa usar como template no nosso processo de detecção. Então, aqui embaixo temos um segundo painel com os campos de input. Então, no Monitoração, no app de segmentação do Monitoração, o que a gente faz? A gente primeiro preenche as informações completas sobre o canto que a gente está marcando. Eu vou assinalar um comentário que é template. Vou trancar aqui para a gente poder marcar. Vamos selecionar esse canto. Opa, vou selecionar um pouquinho melhor aqui. Vou usar a tecla E, fixei, então temos uma região de interesse demarcada. Eu vou agora na tabela, seleciono essa região de interesse e exporto. A partir do momento que eu exporto, vocês podem ver que apareceu um arquivo aqui de template. É um corte de áudio com todos os metadados necessários depositados no seu próprio nome. Então vamos subir aqui, a gente fecha o app de segmentação, porque a gente tem o que a gente precisava, certo? Já extraímos o nosso template, temos ele aqui. Agora a gente também pode
segmentar as gravações de paisagens acústicas. Vamos executar novamente. Então agora a gente tem a mesma interface, só que não mais as gravações focais, agora a gente tem gravações de paisagens acústicas, em que a gente pode ou não ter a ocorrência da espécie-alvo. Então vamos navegar aqui um pouquinho entre essas gravações para a gente verificar. Então sim, nesse caso aqui nós temos 4 ocorrências da espécie-alvo. Estão meio apagadinhas ali, mas dá para ver. Vamos para outra gravação. Sim, também temos ocorrência, um pouco melhores, mas também 4. Agora sim, nós temos alguns exemplos com um contraste um pouco maior. Temos aqui 4 cantos bem claramente definidos de Basileuteros culissivoros. Essas gravações foram preparadas previamente, certo? Então foram segmentadas. Então temos as ocorrências aqui claramente delimitadas. Vamos fechar o nosso app de segmentação. Ajustar novamente o zoom da nossa interface para a gente trabalhar. Então, a seguir, o próximo passo no fluxo de trabalho é reunir os metadados das gravações que a gente vai usar para detectar. Então, como o nosso objetivo é detectar os cantos de pula-pulas nas paisagens acústicas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reunir os metadados, é ver os metadados de que paisagens acústicas a gente vai usar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é reunir os metadados das paisagens acústicas, onde a gente vai fazer as buscas. Então, vamos pegar esses metadados. Temos aqui 12 gravações. Vamos pegar os metadados dos templates. Temos, então, um template. E vamos criar uma grade de busca, em que a gente vai fazer o cruzamento de todos os metadados e construir uma tabela que guiará o processo de template matching. Uma vez que a gente tem a grade disponível, a gente já pode rodar o template matching com a função run matching, certo? Então a gente fornece a grade, a gente fornece algumas informações, então a gente deseja que o nosso output seja as detecções e a gente vai usar, eu vou usar aqui no meu caso, 10 núcleos do meu processador para processar um pouquinho mais rápido. Então podemos ver aí que a gente tem uma barra de progresso, essa barra de progresso tem um contador, né? Tem uma previsão de tempo para que a gente possa de fato verificar que está rodando e a gente tem uma perspectiva de quanto tempo vai demorar. Como temos um template só e 12 paisagens acústicas, foi bem rápido. Em seguida, o próximo passo é validar essas detecções, porque a gente não sabe a qualidade delas. A gente precisa verificar se essas detecções são verdadeiras ou falsas. Então, a primeira coisa que a gente faz, então a forma mais fácil de fazer esse processo de validação é importando as regiões de interesse, ou as ROIs, Regions of Interest. Então vamos importá-las. Então temos aqui 53 ROIs, então naquelas 12 gravações temos 53 ocorrências dos basileuteros, 53 cantos do pula-pula. Uma das maiores importâncias da gente ter um conjunto de dados segmentado é a gente poder de fato checar se essas nossas detecções estão corretas de forma completa. A função que a gente usa para fazer isso é a função Validate by Overlap, que é uma função que verifica se cada uma das detecções tem uma sobreposição mínima que seja com alguma das regiões de interesse demarcadas durante a segmentação das paisagens acústicas, certo? Então vamos executar essa função e vamos ver quais são os dados que a gente consegue. Então a gente tem dados de toda a grade, a gente tem identificação da detecção, a gente tem variáveis da ROI com que elas podem se sobrepor e o resultado da validação, certo? Agora a gente precisa saber se essas detecções de fato funcionaram, se elas foram boas ou não. Então a gente vai fazer isso a partir do passo de diagnóstico com a função Diagnostic Validations. Então vamos computar aqui. Então a gente vai usar as detecções validadas, a gente vai identificar para a função que a gente está usando detecções que foram validadas usando as ROIs, a gente está dizendo que a gente quer uma probabilidade posterior de 0,9, ou seja, a gente tolera 10% de erro. Então a gente quer que 90% das nossas gravações, no mínimo, estejam corretas. Então, o que esse plot nos diz? Nós temos nesse primeiro painel, no eixo X, a correlação, ou peak score, que é o nível de correlação do template
com a detecção específica na paisagem acústica, e no eixo Y a gente tem a probabilidade posterior de cada detecção ser classificada como true positive, ou seja, qual é a probabilidade, dado o score, daquela gravação ser verdadeira. A gente sabe que elas são verdadeiras porque elas foram sobrepostas com pelo menos uma região de interesse no processo de segmentação. A gente tem esse corte aqui, e esse corte permite que a gente obtenha, de fato, uma segurança de que a gente tem 90% de detecções corretas. Aqui no painel de baixo, a gente tem o gráfico de precisão e recall, precision e recall. Então, precisão indica para a gente que, no nível de corte solicitado, a gente teve, na prática, 100%. A gente teve uma só aqui, né? E que a partir daquele ponto a gente vai ter uma queda de precisão. E que nesse ponto de máxima precisão, a gente tem um recall de aproximadamente uns 42%, se eu não me engano. Isso indica que a gente tem um algoritmo capaz de recuperar 40%, aproximadamente 40% das ocorrências da espécie desejada. Então pronto, a gente rodou essas detecções, a gente validou as detecções, a gente mediu a performance dessas detecções e agora a gente pode, finalmente, fazer uma filtragem dos nossos dados brutos, retendo somente aquelas detecções que são de interesse para a gente testar as nossas hipóteses biológicas. Então vamos fazer uma seleção aqui rápida, vamos identificar quem é o nosso template, para a gente fazer uma filtragem nos nossos dados brutos de detecção, para obter os nossos dados finais, certo? Então vamos usar a função filter, vamos selecionar somente aquelas detecções do nosso template com o score acima de 0.42, que foi o nível apresentado como o melhor nível nos nossos diagnósticos. Vamos executar aqui e vamos salvar essa tabela. A gente pode verificar aqui que são 33 detecções acima do score selecionado. Temos, portanto, uma demonstração básica do fluxo de análise para a detecção de sinais acústicos usando o Monitora-Som. Essas não são as únicas funcionalidades, então confira o restante do pacote, os nossos artigos e demais tutoriais. Acompanhe as nossas redes sociais para mais novidades e considere compartilhar com outras pessoas que também estudam monitoramento acústico passivo para que a gente possa tornar o monitoramento da biodiversidade mais eficiente. Obrigado e até mais.